E se a gente usasse a inteligência artificial não para escrever o nosso lugar, mas para nos ajudar a enxergar melhor a nossa própria escrita? Hoje, a gente vai mergulhar num experimento bem interessante que testa exatamente essa ideia. A proposta aqui é descobrir como a IA pode, na verdade, nos ajudar a encontrar nossa voz, em vez de simplesmente tomar o lugar dela. Olha, tudo começa com essa frase aqui. Ela é bem forte, né? Foi tirada de um post de blog, um texto bem pessoal sobre o desafio que é cuidar da alimentação de uma mãe já idosa. É um relato cheio de sentimento, de frustração, de descoberta. Mas a grande pergunta é: como será que uma inteligência artificial enxerga toda essa carga humana? Então o autor pegou essa história e a submeteu para duas IAs diferentes, mas com um pedido bem claro. A ideia não era reescrever o texto, era só analisar. O objetivo era simples: ter um feedback sincero, um olhar de fora sobre os pontos fortes e, claro, os pontos fracos daquele texto tão pessoal. E é aqui que o nosso experimento de fato começa. O que será que esses críticos de silício acharam de um texto tão humano? Qual foi o veredito deles? E logo de cara, a primeira surpresa. O ChatGPT classificou o texto como bom. Já o DeepSeek foi além, disse que era ótimo. Peraí, como assim? É o mesmo texto? Como duas IAs chegam a conclusões tão diferentes? Vamos tentar entender o porquê dessa diferença. O ChatGPT, basicamente, agiu como um editor. Sabe aquele olhar mais técnico e rigoroso? Ele viu a força da história, sim, mas apontou algumas falhas de estrutura. O foco da narrativa parecia meio perdido, tinha uns errinhos editoriais aqui e ali, coisas que, segundo ele, enfraqueciam a mensagem. Resumindo, era um bom relato, mas que precisava de um polimento. Agora, o DeepSeek, a abordagem dele foi completamente outra. Ele se comportou mais como um leitor empático, sabe? Focou totalmente no impacto emocional e no valor prático do que estava escrito. Para ele, a autenticidade daquela narrativa, o lado humano da coisa, era muito mais importante do que qualquer pequena imperfeição técnica. Então, o que a gente tem aqui é um bom, do ponto de vista técnico, contra um ótimo do ponto de vista emocional. O que essa discordância toda nos diz sobre como a IA pode de fato avaliar um texto? Vamos cavar um pouco mais fundo nisso. Essa tabela aqui, ela meio que mata a charada. A verdade é que nenhuma das IAs estava errada. Elas só estavam usando lentes diferentes para olhar a mesma coisa. O ChatGPT olhou para o texto como um produto, algo a ser publicado, que precisa de polimento. Já o DeepSeek viu o texto como uma expressão humana onde as falhas, na verdade, eram parte do que tornava a voz do autor autêntica. E aqui está o grande pulo do gato, a sacada principal. Os dois vereditos não se anulam. Muito pelo contrário, eles se complementam. O autor, no final das contas, ganhou duas visões super valiosas. Uma sobre a técnica, a casca do texto, e outra sobre a alma, o coração dele. E juntas, essas duas visões formam um feedback muito, mas muito mais completo. E essa ideia de visões que se complementam nos leva direto para o conceito central de todo esse experimento. E o mais curioso é que foi uma das próprias IAs que sugeriu esse termo. Empoderamento informado. O nome pode parecer um pouco formal, mas a ideia é bem simples. Não se trata de entregar o problema para a IA resolver. Se trata de usar a IA como uma ferramenta para a gente aprofundar o nosso próprio entendimento. É sobre capacitar quem escreve e não substituir. Sabe, o feedback mais útil que a IA deu não foi uma sugestão de reescrita. Foi um reflexo. Ela não entregou respostas prontas. Ela funcionou como um espelho, mostrando para o autor como o texto dele estava sendo percebido e, mais importante, fazendo as perguntas certas para que ele mesmo encontrasse o caminho para melhorar. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Como uma IA pode ajudar a melhorar um texto sem mudar uma vírgula sequer? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos bem concretos. A IA sinalizou essa frase aqui como um ponto que merecia atenção. Por quê? Porque baseada numa única experiência ruim, ela corria o risco de soar como uma crítica geral a todos os nutricionistas. Uma generalização um pouco perigosa. E aqui está a genialidade do processo. A IA não reescreveu a frase. Em vez disso, ela fez uma pergunta. Ela basicamente forçou o autor a pensar: ok, como eu posso deixar claro que a minha crítica é a um modelo de atendimento e não a profissão inteira? Outro exemplo. Essa frase, bem no final do texto, poderia ser mal interpretada. Poderia parecer um incentivo para o faça você mesmo na nutrição, o que na verdade ia contra a mensagem principal do texto, que era justamente valorizar a ajuda de um bom profissional.
E, de novo, a IA não deu a resposta de bandeja. Ela fez uma pergunta guia, ajudando o autor a pensar em como ajustar a conclusão. A ideia era reforçar que buscar informação por conta própria é um ato de responsabilidade, principalmente quando o acesso a bons profissionais é difícil, mas que isso não substitui a orientação ideal. Então, o processo ideal de colaboração é esse aqui, em 4 passos. A IA identifica um ponto fraco, explica por que aquilo pode ser um problema e aí faz uma pergunta estratégica. Mas o passo final, que é o mais importante, é o da capacitação. A IA devolve o controle para o autor, para que ele encontre a solução. É uma parceria, não uma substituição. No fim das contas, a pergunta que fica para todo mundo é essa. A IA que a gente usa é um ghostwriter ou é um espelho? Estamos usando a tecnologia para simplesmente preencher a página em branco por nós ou para nos ajudar a enxergar a nossa própria escrita com mais clareza e, com isso, nos tornarmos autores melhores? A escolha, no fim do dia, é sempre nossa.